Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Aleluia. Abacuque, capítulo 3. Me achou aí? Deixa eu ver. Amém. Versículo 1 diz: o profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom, o santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus, a terra e enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece, quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme diante do terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste os mar. Estás furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e a tua aljava cheia de flecha, e dividiste a terra com os rios. Os montes vieram e tremeram, as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no seu céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, a toda lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira, e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Eu quero que você vá direto comigo ao versículo 16. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, e ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, e ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Você pode sentar, fique à vontade. Esse texto é um texto tão precioso, irmãos. Antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar de que Abacuque, em toda a sua trajetória de vida, em todo o seu tempo, ele fez algo muito especial. Ele foi um profeta que viveu num tempo muito difícil, num tempo de calamidade, num tempo de terror, num tempo de tantas incertezas, num tempo de tanta violência, de tanta dor, de tanta tristeza. Abacuque, os historiadores dizem que no tempo de Abacuque muitas crianças eram mortas, muitas pessoas eram assoladas. Algumas vertentes dizem que foi um pouco antes do exílio da Babilônia, outros dizem que foi em outro tempo, mas o que mais importa para nós aqui é o contexto dessa história. E ele começa no capítulo 1, e é interessante que no capítulo 1 ele começa se queixando com Deus. No capítulo 1 ele vai dizer: até quando, Senhor? Até quando eu terei de pedir socorro? Até quando eu vou ficar clamando? Até quando eu vou precisar? Né? E ele fala para Deus: tu, porém, não me ouve. Eu clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Ele começa a olhar o mundo numa calamidade terrível. Pessoas matando pessoas, coisas terríveis, irmãos. Nada muito diferente do que nós vivemos hoje. Nada muito diferente do que nós vemos no dia a dia. Às vezes, por um tênis, uma pessoa é morta. Por bobagem. A violência está em todo canto. As guerras, as facções, a todo lugar a violência.
E é interessante que, quando ele diz aqui, tu, porém, ouves, clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Essa palavra violência, no original, ela quer dizer Hamas, que quer dizer mãos cheias de sangue. O que ele estava dizendo é, há mãos cheias de sangue por todo lugar. Há pessoas que não têm amor, não têm compaixão. E o pior, o teu povo está sofrendo. Teu povo está passando por dificuldades. Teu povo, ele vai dizer, preciso assistir a tanta opressão. Para qualquer lugar que eu olho, eu vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Ele vai dizer, a lei está amortecida. Não se faz justiça nos tribunais. Eu quero deixar claro, como está sendo transmitido, que é a Bíblia que está falando aqui. Nada com os dias de hoje. Afinal de contas, a gente vive numa liberdade. E a gente sabe que naquele tempo não havia as brigas, olha o que diz aqui, irmãos. Não se faz justiça nos tribunais, os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. O senso de justiça daquela sociedade da época estava corrompido, porque o certo não era mais certo, o errado era o certo. Cada um fazia o que queria. Se alguém achasse ofendido, ia lá, matava o outro, não estava nem aí, não dava nada para ele, não acontecia nada com ele. Todas as causas que eram levadas diante dos tribunais na época não eram resolvidas. Havia uma coisa tão terrível, muito semelhante ao que a gente vive hoje. E é o que o profeta Abacuque está dizendo aqui. Interessante que o nome do profeta, né, Abacuque é um dos profetas menores, mas quando fala menor, não é no grau de importância, que ele não era tão importante, não. Fala porque ele escreveu apenas 3 capítulos, não tem muito material acerca do profeta Abacuque, por isso, na Bíblia, ele é considerado como o profeta menor. Mas o que ele fala aqui é de uma relevância tão grande para os nossos dias. E o nome Abacuque, em uma das traduções, significa abraço. E o que a gente vê aqui, nesses 3 capítulos que eu recomendo você ler depois desse culto, você vai ver um Deus respondendo o seu povo e abraçando o seu povo de novo. A própria o nome do profeta, né, abraço. Quando nós estamos passando por um momento de dor, momento de dificuldade, momento de opressão, momento de batalha, momento de luta, sabe? Tudo que nós precisamos é de um lugar seguro para descansar. De um lugar seguro. E eu vejo nesse primeiro capítulo aqui um profeta desesperado dizendo, até quando, Senhor? Dá um fim nessa situação. Até quando nós vamos viver, né, debaixo de eu vou clamar por socorro e as coisas não vão acontecer? Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui algumas coisas. Primeiro, tem coisas que nós vamos depender do socorro de Deus. Amém? Tem coisas que nós vamos depender do socorro de Deus. E tem coisas que você precisa fazer. Muitas vezes tem gente que está com a faca e o queijo na mão para avançar e vencer batalha, mas fica esperando que Deus faça aquilo que é para ele fazer. Nesse contexto aqui, o profeta não tinha muito a fazer, mas ele fez uma coisa certa. Ele clamou ao Senhor. Ele foi orar. Ele foi buscar. Sabe, eu quero falar para você que tudo nessa virada de chave começa com uma queixa. Até quando, Senhor, né? E depois disso, o deserto era tão grande na vida de Abacuque e dos irmãos daquela época, das pessoas daquela época, que eles não viam possibilidade de melhoria e de mudança. E ninguém aqui está livre de chegar um momento na sua vida de olhar para frente e não ver nenhuma possibilidade de melhoria ou de mudança. Vai ter alguns momentos, se você não teve esse momento na sua vida ainda, pode ser que um dia chegue. E quando chegar, você vai lembrar desse dia, dessa mensagem, dessa pregação. Porque ele olhava e via, não tinha possibilidade nenhuma de mudança. E aí, não é talvez a primeira oração,
Não é o primeiro momento, mas ele fala até quando, Senhor? Significa que ele vinha há algum tempo já clamando, ele vinha há algum tempo orando, ele vinha há algum tempo falando com Deus acerca de algumas coisas, mas eu quero te dizer que não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Tem coisas que nós vamos passar, que são batalhas espirituais, nós temos que vencer. Tem coisas que nós vamos passar, que é uma escola de Deus para a nossa vida, Deus trabalhando no nosso caráter, Deus forjando a nossa vida, Deus moldando. E muitas das vezes, na história do povo de Israel, todas as vezes que eles foram exilados é porque Deus queria ensinar algo para eles, que quando no tempo da liberdade eles não puderam aprender. Então Deus te ensina o tempo todo, mas quando você não aprende pelo meio da liberdade, você vai ter que aprender pelo meio das dificuldades. Então fique atento, abra os seus ouvidos, é muito melhor. E todo aprendizado, irmãos, todo aprendizado exige prática. Todo aprendizado exige prática. Por exemplo, não adianta você ir lá, fazer autoescola, fazer a teórica, fazer a teórica e chegar e falar assim, agora eu já sei dirigir. Pode me dar o carro para mim, mas eu já sei. Tu já treinou? Não. Mas eu aprendi na parte teórica, onde eu freio, eu aprendi o acelerador, a embreagem, a troca de marchas, eu aprendi seta para a direita, seta para a esquerda, que em Canoas precisa ensinar esse negócio aí. Mas eu já aprendi, pode deixar dar a chave aqui que eu vou andar. Não vai dar certo. A menos que você seja meio doido, que nem eu. Um dia um primo meu estava em casa, chegou e encostou a moto. Eu falei, deixa eu dar uma volta na tua moto. Ele falou assim, você já andou de moto? Eu falei, nunca andei. Aí peguei o capacete, me explica como que é marcha. Peguei. Saí, dei uma volta, andei, cheguei com você. Graças a Deus, mas não faço mais. Entenda uma coisa, não adianta teoria sem prática. Agora, depois que você fizer as aulas práticas, depois que você passou no teste de habilitação, depois que você tem a sua habilitação, aí então você pode pegar o carro e sair na rua, você pode pegar a moto e sair na rua, você pode fazer algumas coisas. Mas antes da prática, você não tem nenhuma permissão para fazer. Alguns até fazem, estão errados. Não pode, está fora da bênção. Mas entenda que é necessário a prática. É a mesma coisa de quem sabe muito e não pratica nada. Sabe como que a Bíblia classifica? Hipócrita. É quem sabe muito e não pratica nada. E talvez nessa caminhada você já conheceu alguém assim. Que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não vive aquilo que prega. Não vive aquilo que ensina. Não vive aquilo que conhece. Então, tudo que nós precisamos é viver. É colocar. As crises de Abacuque estavam por todo lado. Nós estamos vivendo esse tempo hoje, nós estamos vendo crises na economia, estamos vendo crises na área da saúde. Você já experimentou usar a saúde na nossa cidade? Aí você pensa, não, vou trocar, vou para Porto Alegre, está pior. Crise na área de segurança pública, crise em todas as áreas. Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de crises que nós estamos vivendo no mundo. Quando que você lembra de uma epidemia de dengue, como nós temos vivido esse ano? São crises. Quando que você lembra de violência, como se está vivendo nos dias de hoje? Nunca se viu tanto helicóptero da polícia na nossa cidade. Você vê, está em casa de boa, tomando chimarrão. Violência, irmão. Quando que você viu uma falta de amor tão grande que as pessoas passam por alguém morto do lado da rua e nem dão bola? É como se tivesse ali qualquer animal. Quanta violência, quanta ira, quanta maldade no coração das pessoas. No capítulo 1, nós vemos Abacuque pegando todas as demandas do povo e levando diante de Deus em oração, falando, até quando, Deus? Até quando a gente vai sofrer? Até quando a gente vai passar por dificuldade? Até quando nós vamos passar por isso que nós estamos passando? Sabe, irmãos, tem muita gente que vai escolher ficar reclamando. Tem muita gente que vai escolher ficar falando mal. Tem muita gente que vai escolher ficar debatendo. Tem muita gente que vai
escolher ficar soprando aos quatro ventos aquilo que está ruim. Tem outras que vão levar diante de Deus em oração. Tem outros que vão chegar diante de Deus. Eu não sei qual é a demanda da tua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei quais são as dores da tua alma, da tua vida, da tua família, do teu casamento, teus filhos. Eu não sei qual que é a demanda da tua vida, mas é uma vida e é importante diante de Deus. A única instituição na terra capaz de mudar o mundo é a igreja. É a única instituição que pega uma pessoa violenta e muda o caráter, muda a vida dessa pessoa e transforma ela numa pessoa decente de Deus, com amor no coração. Eu não conheço nenhuma outra instituição que recupera um dependente químico, que recupera um mentiroso, uma pessoa que faz tanta coisa errada. Porque o Evangelho, irmãos, ele alcança todo tipo de pessoa. A graça de Deus, o amor de Jesus alcança todo tipo de pessoa. Tem pessoas que estão afundadas lá no fundo do poço, tem outras que não estão quase caindo. Mas a mesma graça que tira o que está no fundo do poço também alcança aquele que está na beira. Sem distinção de amor. Na verdade, a Bíblia diz: a quem muito foi perdoado, muito ama. Quanto mais nós somos perdoados, quanto mais nós somos amados por Jesus, mais nós amamos a Ele, porque fomos alvo da graça de Cristo, do amor de Jesus. E esse caos que nós estamos vivendo, só existe uma solução: Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ontem eu ministrava no congresso de célula, eu ia começar a ministração falando assim: trago para vocês verdades, porque a mentira fere, mas a verdade cura. Mas eu esqueci. Mas entenda que é uma grande afirmação. Toda mentira gera uma ferida, mas a verdade cura. Quem aqui antigamente, hoje não é mais assim, mas antigamente usou, quando caiu, quando ralou o joelho, alguma parte do corpo, mertiolate. Você sabe o que é arder e ficar soprando aquele trem. E parece que quanto mais você assoprava, mais ardia. Mas era bom. Ajudava a melhorar. A verdade é assim. Às vezes vai arder, mas vai ajudar a curar. Porque nós não gostamos de ouvir a verdade. Se nós parássemos para ouvir a verdade, muita coisa seria diferente na nossa vida. O problema é que a mentira é doce. A mentira não arde. A mentira é agradável. E aí muitos de nós preferimos muitas vezes ficar com a mentira, porque a mentira é simpática, é carismática. Mas a verdade às vezes é sisuda, a verdade às vezes é meia truculenta. A verdade nos confronta, a verdade nos ofende. Mas a verdade cura, a verdade liberta. E por isso que conhecer a verdade, receber a libertação de Cristo muitas vezes, nem sempre é um demônio que tem que sair de nós. Muitas vezes é uma distorção de caráter que precisa ser transformada. Sabe, é um confronto de Deus. Para de fazer isso, cabeção. Você está errado. Conserta a tua vida. E aí a gente vai ver Abacuque pegando todas essas demandas, levando para Deus, mas no capítulo 3. Nem parece o mesmo Abacuque do capítulo 1. E aí a pergunta é: o que aconteceu no processo? O que aconteceu no processo? Que pegou um cara desacreditado, chateado, magoado, ferido, um cara bravo com Deus, um cara que falava assim: e aí, até quando falar contigo tu não vai resolver as coisas aqui? E quando chega no final, a ponto de ele dizer: ainda que a figueira não floresça. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que as árvores não produzam mais fruto. Porque antes de dar o fruto, florescia.
ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mais azeitonas, ainda que nos campos tudo fique seco, ainda que a vide, que a parreira não dê mais uva, ainda que nada mais seja produtivo nessa terra, eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. O que transformou na vida desse homem, que pega um cara desacreditado a ponto dele chegar e falar, ainda que acabe tudo para mim, eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo acreditando no Senhor. Eu continuo colocando a minha confiança no Senhor. E tudo mudou com uma oração. Tudo mudou com uma oração. Sabe por que as coisas continuam do mesmo jeito na tua vida? Porque você não tem orado. Você não tem clamado. Você não tem colocado diante de Deus. No capítulo 1, logo depois da oração de Abacuque, vem a resposta de Deus. Observe as nações ao redor e olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras, serão conhecidos por toda a crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos e mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam, vindos de longe, como águias, lançam sobre as presas e devorarão. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como um vento no deserto. Ajuntam os prisioneiros como se fosse areia. Zombam dos reis, dos príncipes, desprezam todas as fortalezas, constroem rampas de terra contra seus muros e conquistam. Passam com rapidez como um vento e desaparecem. Sem culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu és o Eterno, certamente não planejas nos exterminar. Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo pelos nossos pecados, mas Tu és puro e não suporta ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante dessas traiçoeiras? Aí ele continua dizendo, somos apenas peixes. Aí vem a segunda resposta do Senhor. Então o Senhor me disse, escreve a minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa, com clareza. Esta é a visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz por sua fé. Sabe o que ele está dizendo? É como se todo mundo estava ali apavorado, desesperado, e o Senhor fala para Abacuque, pega o que eu vou te falar agora. Escreve numa tábua bem grande, para que possa ler, quem passar correndo por aqui possa enxergar, tipo um outdoor. O justo viverá pela sua fé. Por que você tem vivido? Por que você tem vivido? Pela força do teu braço? Pelo teu conhecimento? Pelos teus talentos? Pelas tuas habilidades? Ou pela tua fé? É muito fácil a gente dizer, pastor, lógico que é pela fé. Afinal de contas, eu estou todo culto aqui. É lógico que é pela fé. Eu canto, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Mas a questão é que a fé não é provada aqui dentro, a fé é provada lá fora. A fé é provada no dia da adversidade, e eu já vi muito crente, irmão, que na hora do diagnóstico se abala. Eu já vi muito crente que na hora que a coisa arrocha, aperta, que falta o dinheiro dentro de casa, que a despensa começa a secar, ele fala assim, o que adianta ir na igreja? Eu não vou mais. Se é para ir, está passando por isso, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Eu já vi muito crente que, na hora que os problemas começam a acontecer, a primeira coisa que ele fala, em vez de tentar resgatar o casamento, ele fala, eu quero divórcio. Na hora que a dificuldade chega, nossa fé não é provada no dia da bênção. Nossa fé é provada no dia da adversidade. E aí a gente se bate. Você começa a ver o tamanho da fé de alguém no nível de desespero que ele fica quando a dificuldade chega.
E eu vou te falar, todos nós aqui vamos passar por dificuldade, já passamos alguns perrengues, já passamos. E aí a forma como nós reagimos demonstra o que está dentro de nós. Então eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Não sei qual a dificuldade que você está enfrentando. Mas o justo viverá pela fé. Só que a Bíblia diz aqui que ele viverá pela sua fé. É interessante, né? Porque é muito bom a gente viver pela fé dos outros. Não, mas aquele irmão tem uma fé. Sabe, eu fico impressionado quando eu vejo gente correndo atrás de profecia. Gente correndo atrás. Porque tem gente que se intitula. Como é que é? Hein? Auto-intitula. Obrigado, Pedro. Auto-intitula profeta. Não, porque eu sou profeta. Irmãos, eu acho uma palavra tão forte para uma convicção sem uma liberação de Deus. Porque você não é reconhecido, você a si mesmo não se reconhece, mas as pessoas reconhecem a autoridade de Deus na sua vida. Então tem gente, não, vem cá que eu sou profeta, eu vou te dar uma palavra. Eu acho isso muito perigoso, sabe por quê? Porque você dá destino para uma pessoa. Nós estamos falando de uma vida, nós estamos falando de uma informação de trânsito. Aonde fica o mercado tal? Não, você vai aqui, dobra a direita, depois você vai à frente, dobra a esquerda, e tal, e tal, e tal. Você vai chegar lá. Não é uma coisa que, se errar o caminho, vai parar num outro lugar, vai perguntar, vai acertar. Não. Estamos falando de uma vida. E aí, dependendo das ações que a pessoa vai tomar depois da sua fala com ela, vai refletir, vai impactar no presente e no futuro dela. E aí, quando alguém se intituliza, né, auto-intitula profeta, eu digo, não, eis que te digo, assim diz o Senhor. Aí Deus está falando, falei nada, tá maluco? Aleluia! Oh, glória! Venha cá, vaso, que eu tenho uma palavra para ti. Eis que te digo de mim mesmo. E aí começa, pá. Irmãos, eu acredito em palavra de sabedoria, eu acredito em palavra de conhecimento. Mas a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Eu lembro uma vez eu estava num congresso muito famoso aqui do Brasil. E estava tão cheio aquele congresso que as pessoas assistiam as ministrações pelo telão na rua. Está eu, pastor Paulo César, mais alguns irmãos, nós estávamos lá. E orando ali no meio da rua, orando. De repente veio uma pessoa, parecia um avião, um jato. Chegou na minha frente, começou a orar comigo e começou a falar coisas de que eu tinha falado com Deus anteriormente. E começou a ministrar e falou tal. Quando eu abri o olho, irmão, não vi mais aquela pessoa. Ela saiu no meio da multidão e se perdeu. O pastor Paulo César olhou para mim e falou, que foi isso? São coisas que Deus faz. Amém? Mas nós não estávamos caçando. Cadê o profeta? Onde é que está o profeta? Dá tua mão aqui, profeta. Dá tua mão aqui. Não. Tem gente que fica caçando profecia. Não tinha os caça-fantasma antigamente? Tem os caça-profeta. Aonde tem profeta? Vou lá. Tem culto lá? Tem, vou lá. Não me revelou. Está querendo a unção da Kodak, da Fuji. Antigamente tinha as marcas de filme, né? Kodak, Fuji. Você revelava, né, Rafa? Pegou esse tempo, Rafa? Eu ficava lá revelando, ficava horas revelando o filme. Tem gente que quer achar o irmão Kodak na igreja, o irmão Fuji. Não, irmão, para com isso. Vai orar. Vai levar a tua dor diante do Senhor. E se Deus quiser usar alguém, Ele vai usar no secreto. Deus não precisa de show. Se Ele quer falar contigo, Ele vai falar em qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento, Ele vai levantar alguém. Mas fica atento. Não fica caçando coisas. Leva a tua dificuldade diante do Senhor, mas confia nele, porque você vive pela sua fé. Não é pela fé do irmão que está do seu lado. Né? Às vezes tem gente que vem, pastor, eu estou desesperado. Eu falei, calma. A gente até brinca, né? Bule de pouca fé. Antigamente, né? Se usava muito bule para fazer café. Então, bule de pouca fé. Para traduzir que alguns demoram para cair a ficha. Daí. Mas vamos lá. Tem gente que não tem fé. É guiado pela emoção. E eu vejo aqui um profeta emocionado do capítulo 1. Até quando, Deus? Olha aí.
Balançando o ombrinho diante de Deus. Pá, nada. Deus fala assim, calma, rapaz. Faz assim, ó. Escreve aí, o justo viverá pela sua fé. Por mais que o mundo esteja vivendo uma injustiça, não é motivo para eu e você ser injusto com ninguém. Não é motivo para a gente praticar o que o mundo faz. Mas todo mundo faz. Você já escutou desde pequeno da sua mãe que você não é? Então, pronto. Tua mãe era profeta. Você não é todo mundo. Então não compara, para de comparar a tua vida. Porque às vezes é muito fácil você ver alguém sorrindo no Instagram, tirando foto linda, numa paisagem extraordinária, mas a pessoa nem estava ali, ela estava passando por ali, tirou uma foto. Você fala, meu Deus, eu queria a vida dessa pessoa para mim. Olha, ela só viaja e não sei o quê. Mas você não vê chorando quando desliga o celular. A pergunta é, depois dos stories, como que você está? Como está a tua fé depois do Instagram? Depois de postar? É muito bom. É legal. Mas a nossa vida é viver pela fé. A ponto de chegar e dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu seja demitido, ainda que eu chegue em casa e não tenha o que comer, ainda que eu plante uma árvore e a árvore morra, ainda que eu tente fazer qualquer coisa e nada dê certo, todavia me alegrarei no Senhor. Todavia. É muito bom a gente cantar, né? Todavia ela. Quero ver viver, irmão. Todavia me alegrarei. É fácil a gente falar. Né? Mesmo assim me alegrarei no Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor soberano é a minha força. E Ele torna os meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Sabe, Deus estava falando para Abacuque, sai desse lugar raso aí. Você pode ver, toda pessoa que ela fica se queixando, reclamando, murmurando, nada presta, vê dificuldade, vê problema em tudo, ela está num lugar baixo. Porque quem está em lugar alto não tem cabeça para pensar nas coisas de baixo. Consegue ver em outro nível. Consegue andar em outro nível. E a corça é um animal interessante, porque ela consegue andar sobre os montes, e montes não são assim como a gente tira do teu conceito, um monte como você vê aqui, os montes que nós temos aqui verdes, cheio de árvore e tal. Não. Os montes no Oriente Médio são pedras, rochas. Não é uniforme, é um negócio muito estranho. Mas as corças conseguem subir escalando aquilo, porque elas têm uma força nas suas pernas absurda. Elas conseguem pular alto. E ele está dizendo aqui, ele torna os meus pés firmes como da corça. Ou seja, você não vai errar o passo. Você não vai errar o caminho. Você não vai errar a andada. Para que eu possa andar em lugares altos. Deus não quer você no baixo. Deus não quer você murmurando, reclamando. Ele quer você vivendo pela fé em lugares altos. Eu quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus.